dia, Pai do Senhor. Nós estamos na aula de lição de número 6, qual o tema é a crucificação de Jesus, certo? Vamos começando a ler o texto que diz o seguinte, que está em Isaías 53, verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vamos comentar mais na frente sobre esse versículo, certo? Vamos aqui para a introdução. Você parou para pensar o que representa a última semana da vida de alguém que sabe o dia e a hora em que irá morrer? Quais palavras seriam ditas nos últimos e agonizantes minutos de vida? Jesus viveu essa realidade. Você sabe qual foi a postura dele frente a esse desafio? O conteúdo das últimas palavras do Mestre, já envolto em um grande sofrimento, nos revela todo o amor que só pode ser encontrado em nosso amado Senhor. Nós vamos ver aqui, que a introdução vai falar, se você soubesse o dia e a hora que iria morrer, né? E como você reagiria diante disso? A minha pessoa, eu morreria antes, né? Pois eu sou ansiosa, então não daria pra mim não saber o dia e a hora que eu ia morrer não, porque eu com certeza morreria antes, só de nervoso. E você que está em casa, né? Você é jovem, você é adolescente, você é senhor ou senhora, né? Qual seria a sua reação ao saber o dia que vai morrer, né? É tanto que tem pessoas que, quando elas descobrem um câncer, né? Elas acabam morrendo mais rápido, né? Por conta do psicológico, né? O psicológico, se ele não estiver bem, o corpo padece. Então, quando nós sabemos que nós iremos morrer, algo do tipo, né? A tendência é que nós venhamos a falecer até antes por conta do nosso psicológico, certo? Mas Jesus, ele passou por isso, né? Jesus, ele passou por essa situação, ele sabia já o dia, a hora que ele ia morrer, ele sabia o exato momento que ele iria sofrer, ele sabia tudo que ele iria padecer, tudo que ele iria enfrentar ali. Ele já estava ciente de tudo isso, né? Mas em vez disso, ele não se amedrontou, ele não se esquivou, ele continuou como os seus dias, como qualquer outro, certo? O primeiro tópico vai dizer assim, a semana da crucificação. Como você reagiria se soubesse que tem apenas mais 5 dias de vida? Provavelmente seria dita dias de forte carga emocional e de muita ansiedade. Alguns aproveitariam para curtir e fazer tudo com que ainda não haviam feito, talvez até grandes dívidas. Outros entrariam em tal desespero que provavelmente só fariam coisas sem sentido, certo? Aí nós vamos ver aqui que Jesus foi diferente, tá bom? Então, como você reagiria, você que está aí nos assistindo, né? Você reagiria normal? Ou você se desesperaria, ou você ficaria somente esperando ali com paciência e buscando fazer a vontade de Deus e só esperando a morte vir? Como eu falei, né, não daria certo para mim não. A gente vai ver aqui que o autor vai dizer que pessoas poderiam, né, sair gastando, sair aproveitando a vida, fazendo aquilo que até mesmo coisas erradas, né? Porque sabia mesmo que ia morrer, tá certo? Então, mas Jesus, ele foi diferente, certo? Ele continuou focado no seu ministério, ensinando, curando, servindo, orando e promovendo comunhão entre as pessoas, certo? Jesus, ele não parou o seu ministério porque estaria uma semana antes da crucificação. Ele não ficou em casa esperando que fossem buscar ele na sua casa, não. Ele continuou seu ministério, ele continuou pregando, ele continuou curando, ele continuou fazendo o seu foco aqui na terra, certo? Então, ele no momento antes,
Se preocupou? Se preocupou, com certeza. A gente vai ver aqui mais na frente a aflição que Cristo passou antes dele ser preso, certo? Vamos aqui, a postura que Cristo teve durante a última semana, antes da crucificação, nos dá nítida clareza da disposição do cumprir o seu propósito de ser o Cordeiro de Deus, certo? No domingo teve os pés ungidos em Betânia. Vamos ver aí essa questão dos pés ungidos em Betânia. A gente vai ver que foi Maria, né? Maria que ungiu os pés de Jesus, a qual estava na casa de Lázaro, a qual o mesmo que ele havia ressuscitado, certo? E ela colocou nardo puro, perfume caro, certo? Nos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que esse nardo, esse perfume, né? Ele deixou todo o ambiente com o seu cheiro, né? Porque era algo raro, algo caro, certo? E ela não estava nem aí importando pelo preço ou o que ela estava gastando para ungir os pés de Jesus, certo? Aí a gente vai ver que Judas Iscariote, ele faz uma crítica, né? Porque que ela estava derramando, estava estragando aquilo ali, ela poderia estar dando aos pobres e tal, né? E a Bíblia vai falar que ele não estava nem um pouco preocupado com o pobre, ele não estava nem um pouco preocupado com os necessitados, ele estava apenas preocupado com o seu próprio bolso. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que ele era ladrão, né? Que ele tirava, ele roubava, né? A Bíblia é bem clara em falar que ele era ladrão, certo? Então, ele era um tesoureiro, né? Ele ficava com as ofertas, né? E ele não tinha caráter, né? Não é à toa que ele traiu Jesus, né? O seu caráter era duvidoso, certo? Então, a gente vai ver aí que aquela mulher ela não ligou para isso, ela queria adorar o Senhor, certo? E Jesus estava ali recebendo, certo? E nós vamos ver aqui outro acontecimento também, foi a entrada triunfal, né? Que saudaram Jesus lá, né? Adoraram Jesus ali na entrada de Jerusalém, certo? Também teve a questão da purificação do templo, expulsando aqueles que desrespeitavam a casa de Deus, certo? A qual ele fala que ele sai chicoteando, sai derrubando, né? Porque ele se irou porque estava fazendo a casa do Senhor uma venda, estava, né? E ele disse que a minha casa seria chamada casa de oração, né? Estava fazendo convívio de ladrões, certo? Então, a gente vai ver aí a preocupação de Jesus Cristo. Ele estava já ali, já bem pertinho de ser preso, mas ele estava cuidando das coisas do seu Pai, ele estava cuidando do reino de Deus, certo? Você vai ver a diferença de Jesus Cristo para nós, né? Com certeza nós não iríamos tratar lógico, teria sim pessoas que iriam tratar de forma natural, né? Tem pessoas muito tranquilas, tem pessoas que acredito que esperariam a morte e continuariam trabalhando, continuariam numa vida normal, certo? Eu não vou dizer que não existe, porque com certeza deve existir alguém assim que haja com naturalidade em numa situação assim do tipo, tá bom? A gente vai ver aqui também outro acontecimento que é no Getsemane, quando foi pejado por Judas. A gente vai ver aí que depois na Páscoa, né, na ceia do Senhor, que Jesus reúne seus discípulos e ele faz a ceia e reparte o pão com os seus discípulos e diz: comei, este é o meu corpo, né? Bebei, este é o meu sangue, né? Então, tomai e comei em memória de mim, certo? Ali ele estava dando uma lição e já estava esclarecendo que ele iria morrer, que ele iria se sacrificar por nós, certo? E que quando nós viéssemos a cear, nós iríamos lembrar do seu sacrifício, nós iríamos lembrar daquilo que ele fez por nós, certo? Que quando nós comermos do pão e bebermos do vinho, nós estaríamos relembrando aquilo que Jesus Cristo tinha feito. Então, ele se reuniu ali, vamos dizer assim, como uma despedida antes da sua morte, certo? E neste mesmo momento, Jesus ele vai dizer que ali sairia alguém que iria lhe trair.
alguém que mete a mão no prato dele iria trair ele, né? Então, e os discípulos começaram a se interrogar, é eu, Senhor? É eu, Senhor? Né? E nós somos sabedores que era Judas Iscariotes, né? E logo após que eles saíram dali, eles foram, Jesus chama eles e eles vão para o Monte das Oliveiras, certo? E ele separa somente 3, né? Nós sabemos que era Pedro, Tiago e João, certo? Ele leva os 3 em particular para orar junto com ele. Ele deixa os outros sentadinhos lá e vai mais na frente com os seus 3 discípulos. Você pode me dizer assim, eram os preferidos de Jesus, né? Você, adolescente, jovem, pode ter essa dúvida. Não é que seja um preferido de Jesus. Eu acredito que Jesus, como homem, que ele era 100% homem, ou 100% Deus, ele também tinha uma afinidade mais com os outros. Assim como também nós temos colegas e temos amigos mais próximos, né? Tem alguém que você confia mais, que você tem liberdade de falar algo que com outras pessoas você não tem, né? Você tem aquela confiança. Então Jesus, ele não era diferente, certo? Ele também tinha as pessoas ali que ele considerava mais próximo, que ele tinha aquele mais, né? Aquele apego mais, aquela confiança mais. Não quer dizer que Pedro, Tiago e João eram os preferidos de Jesus, não. Era só mais próximos dele, certo? Ok? Então, não é que Jesus fazia distinção de pessoas, não coloque isso. Vamos colocar Jesus aqui como também um ser humano, e ele também tinha aquelas pessoas que eram mais próximas dele, tá bom? Então, não vamos confundir excepções de pessoas com pessoas mais achegadas, tá bom? Jesus não fazia distinção de pessoas, tanto que ele levou todos, né? Só que em particular, para orar, ele levou só os 3, certo? E a gente vai ver que Jesus, quando ele volta a primeira vez que ele vai orar, né? Estão lá dormindo em vez de estar orando, né? E ele alerta Pedro, né? Para dizer para Pedro que ele vigiar e orar, Pedro, para não cair em tentação. Certo? Ele deu uma lição ali naquele momento para Pedro, certo? Porque Jesus queria dizer o seguinte, olha, vai ter momentos que você vai precisar, que você vai precisar vigiar, certo? E naquele momento ele não era para estar dormindo, ele era para estar ajudando Jesus em oração, certo? Então tem momentos na nossa vida que nós estamos em momentos precários, situações difíceis, e às vezes a gente não tem força para orar, a gente, né? não tem estrutura, mas é aí que nós temos que orar mesmo, é aí que nós temos que sermos vigilantes, certo? Porque Deus, ele nos dá força. Às vezes quando nós não temos palavras, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele interpreta as nossas lágrimas, ele interpreta os nossos gemidos, certo? Então nós não precisamos nos preocupar quando nós não temos palavras para falar diante de Deus. Se você estiver de joelho e você estiver confiando que Deus ele sabe da sua situação, sabe da sua necessidade, Deus vai estar te ouvindo, independente seja por lágrimas ou por reações, certo? Mas creia que Jesus está ouvindo o seu clamor, certo? Então Jesus, ele trouxe um ensinamento que, olha, independente da situação, no momento, a gente não podemos dormir, nosso descanso não é aqui na terra, certo? Nós temos que estar todo momento vigilantes e orando, falando com o Senhor, pedindo a direção a Deus, certo? A gente vai ver que Jesus, em todo momento, ele traz o exemplo para nós, certo? Quando ele volta novamente, ele deixa eles dormindo, certo? E volta. E quando ele volta de novo, aí já é o momento dele ser preso, certo? E nós vamos ver aí que nesse momento o Judas chega e ele o beija, né? Que foi um sinal que ele disse para os soldados lá, que aquele que ele o beijasse, ele seria o Cristo, certo? Seria Jesus, seria um sinal. E quando ele se aproxima de Jesus, que ele o beija, o que eu acho interessante é que ele chama Judas de amigo, né? Eu acho isso muito, muito interessante, né? Nós somos sabedores que essa palavra a gente não diz para qualquer pessoa, né?
Então, Jesus ele estava naquele momento dizendo o seguinte: olha, eu não estou com raiva de você, eu não tenho mágoa de você por você estar fazendo isso. Né? Jesus automaticamente estava ali perdoando. Ele não tinha nada contra Judas Iscariote. Certo? Ele estava dizendo ali, ó, você é meu amigo. Ele chamou Judas naquele momento de amigo. Eu fico imaginando como deve ter ficado o coração de Judas naquele momento. Porque ele estava entregando alguém que ele vivia diariamente, sabia que Jesus Cristo não tinha nenhum pecado, era um sangue inocente. Então imagina aí um coração deste homem nesse momento. A aflição que ele deve ter, o remorso que ele deve ter sentido em Jesus falar essa simples palavra amigo, né? Jesus, ele nos entende quando você é traído, quando você passa por situações que pessoas, né, não são fiéis para com você. Jesus, ele entende porque ele também passou por isso. Alguém que, como ele disse, metia a mão no prato, né, que estava ali junto com ele todo momento e, mesmo assim, o traiu, certo? Há quem diga que, eu já ouvi pessoas dizendo que Judas Iscariote era destinado a tirar sua vida, era destinado a não ter salvação, né? Nós não podemos falar isso, certo? Por quê? Porque Jesus, tudo bem que ele foi para se cumprir a palavra de Deus, né? Que alguém iria trair Jesus, certo? Que alguém teria que entregar Jesus, né? E com certeza seria alguém próximo que estava ali sabendo dos passos de Jesus, certo? Mas não teria necessidade de Judas tirar a sua vida, certo? O remorso dele foi tão grande, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, certo? Então ele foi querer resolver, mas não deu mais, né? Não teve como mais reverter a situação. Então ele ficou com tanto remorso que ele tirou a sua própria vida, né? Ele se enforcou numa figueira, né? Então o remorso foi grande. Você vai ver que ele não se arrependeu, ele foi um remorso pelo aquilo que ele fez, certo? Então, se ele tivesse realmente se arrependido, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter pedido perdão a Deus e continuar a sua vida. Jesus iria perdoar, certo? Então, o porém aí de Judas foi porque ele tirou a sua vida, né? E nós somos sabedores que nós não podemos tirar a nossa vida, porque não é nossa, foi Deus que deu. Então, se nós tirarmos, nós não teremos o reino de Deus, nós não veremos a Deus, certo? Porque é pecado, certo? Então, ele morreu em pecado, porque ele tirou a sua vida. Além de outros pecados, ele ainda tirou a sua vida. Então, e para quem tira a sua vida não tem perdão, tá bom? Então, não é uma questão que ele foi predestinado para isso, para não ter salvação. Não, a escolha foi dele, ele que escolheu a morte, certo? Foi ele que escolheu esse caminho, ele poderia ter se arrependido, tá bom? Então, Jesus Cristo aí, enfatizando essa questão do amigo, né? Foi muito profundo quando Jesus chamou Judas de amigo, certo? Para você ver aí que Jesus, o amor de Jesus é tremendo, né? O amor ágape, né? O amor que não tem medidas, né? O amor que não espera nada em troca, certo? Então, Jesus, como a lição passada falou, sobre o amor ao próximo, né? E o amor a Deus, certo? Então, vamos aqui dar continuidade. Então, esses acontecimentos foram antes da sua prisão, tá certo? Então, Jesus foi entregue. E aí aqui nós vamos para o segundo tópico, certo? Nós sabemos que tem muitos acontecimentos diante desse período que ele é preso, até, certo? A sua crucificação. Mas nós vamos falar só algumas coisas, tá bom? Nós temos pouco tempo. As últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Jesus agora via o seu momento de maior dor. Lá estava ele pregado na cruz. O que as últimas palavras de alguém que está vivendo em agonia da morte podem expressar. Com certeza, uma profunda sinceridade, a urgência de compartilhar as convicções mais vividas de sua existência.
A gente vai ver aqui a profunda sinceridade e urgência de compartilhar convicções, né? Mas não é aqui que eu quero enfatizar. As últimas palavras de alguém que está vivendo em agonia. Jesus Cristo, eu não falei, esqueci de falar na questão de quando Jesus estava falando com Deus, e ele falou assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas, porém, faz a tua vontade. Jesus Cristo, ele não estava com medo, Jesus não estava se retratando somente da questão física. Jesus não estava, eu acredito que ele estava preocupado sim, porque ele era ser humano e ele estava já tinha sentido dor, já estava sentindo, iria sentir, ele iria ser aceitado, ia sofrer muito, certo? Ele sabia de tudo isso, certo? Mas nós somos sabedores que Jesus Cristo, a maior preocupação dele naquele momento, quando ele disse assim: afasta de mim este cálice, o que ele estava querendo dizer? Não era da questão nem só do sofrimento físico, mas ele sabia que ele ia levar sobre si todos os pecados da humanidade. Então ele sabia que neste momento Deus iria dar as costas. Por quê? Porque Deus não habita no pecado. Deus, certo? Então Jesus Cristo, por um momento, Deus iria dar as costas a ele. Então, a grande angústia de Jesus é saber que o seu pai, neste momento, iria o desamparar. Por quê? Por conta do pecado, certo? Então, você vai ver aí que não é somente por uma questão física, certo? Cálice se nós podemos falar sobre a questão do sofrimento, né? Questão de angústia, sofrimento, né? Mas Jesus, naquele momento, ele não estava preocupado mais com isso, ele estava preocupado com a questão de Deus o rejeitar, certo? De o dar as costas por algum momento. É tanto que Jesus Cristo, ele vai dizer assim, né? Pai, por que me desamparaste? Né? Então, e por alguns minutos, por algum momento, Deus, ele deu as costas, porque ele estava levando sobre si os nossos pecados, porque nós somos sabedores que Jesus, ele não cometeu pecado, certo? Vamos aqui ler 1 Pedro. Se quiser acompanhar comigo, certo? Eu já estou usando a Bíblia, tá bom? Porque... 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, que diz assim: porque para isto sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, certo? Sempre gosto de falar dessa questão do exemplo de Jesus, o qual não cometeu pecado, versículo 22, nem na sua boca se achou engano, certo? Então Jesus Cristo, ele foi para a cruz sem nenhum pecado, ele foi para a cruz sem nenhuma condenação, certo? Jesus Cristo estava ali inocentemente, certo? Foi injustamente a sua morte. Mas a gente vai ver que foi necessário Jesus morrer pelos nossos pecados. Alguém tinha que morrer e tinha que ser um sacrifício perfeito, sem mácula. E qual seria o sacrifício mais perfeito do que o Filho de Deus, certo? Então, nós cheios de pecados, certo? Seria necessário alguém morrer pelos nossos pecados, certo? A gente vai ver aí no exemplo de Abraão, está em Gênesis capítulo 22. Nós entendemos a questão do sacrifício, resumidamente, bem rápido, certo? Gênesis capítulo 22. Verso 7, que diz assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse: eis aqui o fogo e a lenha, e aonde está o cordeiro para o holocausto?
holocausto. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E a gente vai ver que mais na frente, né? Ele está prestes a matar o seu filho, né? Que Deus o pediu o filho amado dele, o filho da promessa, né? Isaac. E Abraão, né? O pai da fé, né? Já iria ali matar o seu filho, porque eu acredito com muita tristeza no seu coração, né? Era o seu filho amado. E Deus foi lá e proveu o cordeirinho para que ele não matasse Isaac, certo? E o que a gente tira de lição aí? Que quem deveria morrer era Isaac, mas Deus proveu o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Então, conosco não foi diferente. Esse fato, né, iria acontecer mais na frente, que era por intermédio de quem? Por Jesus, certo? A gente vai ver aí como Deus fez, né? Deus provou aí a fé de Abraão, e Abraão passou no teste, né? E ele deu o exemplo de algo que iria acontecer mais na frente, né? Porque Abraão aí ficou com uma figura aí de Deus, certo? Então, nós vamos ver que da mesma forma que quem era para morrer era Isaac, assim somos nós. Quem era essa morte de Cristo era para nós, né? Nós deveríamos sofrer pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, certo? E teríamos que morrer por conta dos nossos pecados, certo? Existe um preço para isso. Nós já éramos condenados, certo? Então, Jesus Cristo, ele foi esse cordeiro, Deus providenciou. Aquela morte que era para nós, Deus enviou o seu filho, né? Por isso que João Batista diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, certo? Então ele foi a providência de Deus para as nossas vidas, para morrer em nosso lugar, mesmo não merecendo, certo? Então a gente vai ver que cruz significa maldição, certo? Jesus se fez maldito, certo? Cruz também quer dizer redenção, né? Que quer dizer a mesma coisa de salvação, se redimir de algo, certo? E Jesus Cristo, ele foi crucificado na cruz chamada imissa, certo? É a chamada cruz que é assim, ó. Certo? Existe a cruz que é assim também, chama de comissa, e tem a cruz que é assim, certo? Então, Jesus, ele foi nessa aqui, tá bom? E a gente vai ver aqui que aqueles soldados zombavam dele, né? Você é o Cristo, né? Salva daí, sai daí, né? Jesus foi muito zombado, foi muito chacotado por conta, né? O próprio Pilatos, eu acho interessante, que ele disse assim: não vejo nesse homem crime algum, certo? Porque Jesus, ele não merecia aquela morte, né? Era a morte mais, vamos dizer assim, mais maldita, né? Então, era algo assim vergonhoso até, certo? Alguém morrer morte de cruz, certo? Teria que ser um crime muito bárbaro para a pessoa morrer na cruz, tá bom? Então, então a gente encerra aqui o terceiro tópico, certo? O segundo, desculpa, e a gente vamos ler aqui o terceiro tópico, tá certo? Então vamos aqui para os últimos tópicos, certo? Vamos para o terceiro, que é basicamente um complemento do tópico 2, certo? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Provavelmente o texto mais conhecido do Antigo Testamento, que anuncia o sacrifício de Cristo e é deixado pelo profeta Isaías. As palavras do profeta são um bálsamo para os que sofrem. Fomos sarados, não há mais nada que nos condene, somos uma nova criatura, certo? Então, Cristo o Cordeiro que foi morto para que todos nós pudéssemos ser definitivo absolvidos do pecado e da culpa. Com a morte do Mestre amado na cruz, a redenção da humanidade se tornou uma realidade perpétua bastando aos homens apenas aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, certo?
Então a gente vai ver aqui, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, certo? Vamos aqui para o versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes e alienados de Deus e esperavam no dia de Noé, enquanto eles esperavam a arca, no qual poucos, isto é, as almas se salvaram pela água, né? Se a gente fosse entrar aqui nesse contexto aqui, nós íamos falar dos últimos dias, né? Que assim como foi nos dias de Noé, também está sendo os nossos dias de hoje, né? A palavra está sendo pregada, as pessoas não estão dando ouvido, não estão dando atenção, não acreditam que Jesus Cristo vai voltar a essa terra, certo? Então nós vamos ver aqui que Jesus ele padeceu pelos nossos pecados, por isso que eu falei que é um complemento do que nós já estávamos falando, certo? Ele foi condenado, foi morto, certo? E nós fomos sarados. Esse sarado não quer dizer exatamente a questão das nossas enfermidades físicas, pode ser também, certo? Mas quer dizer mais na questão espiritual, certo? Nós estamos como ovelhas desgarradas, nós estamos em uma situação de que nós estávamos de costa para Deus, certo? Quando Jesus morreu na cruz, que ele entregou o seu Espírito, Pai, está tudo consumado, certo? Nós sabemos que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, certo? Então, o que quis dizer aquilo? Que aquilo que separava o homem de Deus agora não separa mais, certo? Nós sabemos que só quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, certo? Hoje nós temos esse livre acesso, porque Deus ele nos deu esse acesso por intermédio de Jesus. Quando ele morreu na cruz, o véu foi rasgado e agora não tem mais nada que nos separe, certo? Porque o que separava eu e você do amor de Deus? O pecado, certo? E Jesus ele venceu a morte, ele morreu pelos nossos pecados e agora ele nos deu um acesso. Como eu gosto de falar, ele foi a ponte que nos ligou, o abismo que separava o homem de Deus. Jesus Cristo nos deu livre acesso, porque agora nós podemos falar com ele, certo? Porque Jesus Cristo nos deu esse acesso, tá bom? Então foi a cura do pecado da humanidade, certo? Ele veio para curar os nossos pecados, porque ele não habita onde tem pecado, certo? Então quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, o que foi que aconteceu? Nós fomos sarados. O pecado agora não habita mais nas nossas vidas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, certo? O que eu fazia antes, eu não faço mais, certo? A minha vida agora é diferente. Eu agora vivo o espaço de Cristo. Eu agora sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo aqui nessa terra, né? Quando eu digo pequeno Cristo, é na questão de fazer o que Cristo fez, certo? Não me confunda. E andar como Cristo andou, andar assim como as pisaduras de Cristo aqui na terra se viu como exemplo para as nossas vidas, certo? Que nós devemos tomar esse exemplo, né? Como Paulo disse, depois meus imitadores como eu sou de Cristo, certo? Que nós devemos a cada dia imitar os passos de Jesus, né? Como aquele homem foi Judas Iscariotes, ele traiu Jesus no momento, estava ali fazendo mal com Jesus, Jesus chamou ele de amigo, né? Então isso aí são exemplos para a nossa vida, certo? Que nós temos que tomar. Não é fácil, né? Não é fácil quando alguém faz algo de ruim para conosco e nós reagimos também, né? Pagar o chamado pagar o mal com o bem, certo? Isso é muito difícil. Nós como pessoas, nós somos pessoas orgulhosas, pessoas, né? Pretensiosas. Então a gente tem essa dificuldade, certo? Mas isso tem que ser trabalhado em nossas vidas. Nós temos que ser moldados pelo Espírito Santo, né? Nós temos que ter o fruto do Espírito, certo? Para quê? Para que nós venhamos um dia poder morar no céu, certo? Então nós podemos ter o Espírito Santo na nossa vida, ter Jesus Cristo habitando em nós, porque Ele nos deu esse acesso, pagando o preço do pecado, certo? Na cruz do Calvário.
ok? Então, tem a questão de Barrabás de Jesus, eu lembrei aqui, né, que diz assim, crucifica Jesus, né, solte Barrabás, né? Que o próprio povo, aquele próprio que estava ali adorando, foi o que o próprio julgou Jesus, né? E a gente vai ver aí que essa ação foi até boa. Por quê? Porque Jesus precisava, tinha que se cumprir a palavra de Deus. Jesus tinha que ser o escolhido ali. Porque se Barrabás fosse escolhido para ser morto, não ia fazer diferença alguma para as nossas vidas. Mas Jesus sim, ele morrendo ali iria mudar a nossa vida. Se nós hoje somos salvos em Cristo Jesus, foi pela morte dele, foi pelo sacrifício perfeito, certo? Então vamos aqui ao quarto tópico para nós terminarmos, tá? Que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. É o hino, meu hino preferido da harpa, que é o 291, certo? Nós temos que amar essa mensagem da cruz, certo? Talvez esse seja um dos hinos mais conhecidos da harpa cristã. Talvez pela forte letra que compõe um verdadeiro chamado a proclamar a obra de Cristo, seu sacrifício que nos trouxe a paz. A mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Precisamos aceitar o desafio anunciado por Cristo no momento de ascensão aos céus. Se amamos a mensagem da cruz e somos gratos a Jesus pelo sacrifício que nos trouxe a vida, é necessário assumir o desafio de anunciar o Evangelho a toda a criatura, certo? Então, essa é a nossa missão, como eu falei em outras aulas, certo? Quando nós recebemos a Cristo em nossas vidas, nós temos a missão, nós somos chamados, né? Quer dizer, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, é uma missão para todo aquele que recebe a Cristo. Todos nós temos essa missão de levar o Evangelho, de nós anunciarmos essa mensagem da cruz, certo? O hino até fala, né? Até morrer eu a vou proclamar. Isso é muito lindo, certo? Então nós não podemos deixar de falar desse Jesus que muda vidas, que salva vidas, que cura vidas, tanto fisicamente como espiritualmente, certo? Então nós não podemos deixar de anunciar esse evangelho, que o evangelho é boas novas, certo? Nós vivemos num mundo onde só temos notícias trágicas, notícias ruins, e nós temos a missão de trazer a boa notícia, que é trazer quem? A verdade, que é Jesus Cristo, certo? E porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, certo? E Ele provou seu amor para conosco, nós sendo ainda pecadores. Então nós temos que ser gratos a Cristo pelo seu sacrifício ali na cruz. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, certo? Então nós temos que pelo menos temos a gratidão de levar a mensagem da cruz, certo? Pelo menos isso, tá bom? Então eu espero que você eu tenho conseguido repassar algo para você, que essa aula tenha sido bênção para você, certo? E que a cada dia você busque anunciar essa mensagem da cruz, viver como Cristo viveu nessa terra, certo? Como exemplo para as nossas vidas, tá bom? E que você possa compartilhar, que você possa curtir, certo? Ative o sininho, tá bom? E compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, seus familiares. E eu agradeço a você que assistiu até aqui e um bom dia.